Nesse vídeo estarei resolvendo um exercício do livro do Atkins, Princípios de Química, terceira edição. O dever em questão é do capítulo 4, referente aos gases, e exercício de número 33. O tema do dever é densidade dos gases. E bom, antes de começar o dever, temos que ter um conhecimento prévio de algumas equações e suas relações entre elas. A primeira equação que temos que ter em mente é a equação geral dos gases, PV igual a nRT, e a outra é a de número de mols. E substituindo a equação 2 na 1, nós vamos ter que o PV igual a nRT, podemos trocar o N por massa sobre massa molar, resultando nessa terceira equação aqui, que vai nos ajudar muito no dever. E passando para ele, nós temos alguns dados importantes que são citados, como a massa, o volume e a temperatura do argônio, e a massa e o volume do criptônio. E é bom destacar a pergunta que é feita: qual deve ser a temperatura do criptônio para que ele tenha a mesma pressão que o argônio? Ou seja, a partir dos dados que nós temos do argônio, nós vamos ter que calcular a pressão que é exercida nele, que ele exerce nesse sistema, para assim termos a pressão do criptônio, que é a mesma. E assim acharmos a temperatura que vai estar o sistema do criptônio com a temperatura do argônio. Bom, outro detalhe importante de se falar são as grandezas, que é sempre bom tomar cuidado com elas, principalmente a temperatura, onde é dadas em graus Celsius, e é sempre bom tomar cuidado porque temos que passar sempre para Kelvin, que vai facilitar bastante os cálculos, principalmente na hora de usar a constante R, né? E também a massa, que eu passei de miligramas para gramas, né? Miligramas para gramas, onde miligramas é justamente o 10 elevado a menos 3, aqui. E bom, nós temos duas formas de desenvolver essa questão. O desenvolvimento 1, que tem mais passos, mais passo a passo, e o desenvolvimento 2, que ele é um pouco mais direto. E bom, começando pelo desenvolvimento 1, nós vamos ter que, primeiramente, calculando a pressão do argônio, nós vamos ter com a equação 3, que a pressão do argônio vezes o volume dele é igual a massa do argônio sobre a sua massa molar vezes R vezes a temperatura do argônio. Isolando a pressão, nós passamos o volume para lá, para o outro lado da igualdade, certo? E assim substituímos os valores. É sempre bom tomar cuidado na hora de substituir os valores para ver se não está cortando alguma coisa diferente. Como eu já passei ali em cima os dados para o sistema internacional, gramas, Kelvin, não vai ter nenhum problema, né? Então aqui nós podemos cortar grama com grama, mol com mol, litro com litro e Kelvin com Kelvin. Sobrando somente a TM, que é justamente a grandeza esperada, já que estamos querendo uma pressão, né? E fazendo esse cálculo aqui, nós chegamos que a pressão do argônio é de 2,4 vezes 10 a menos 2 atm, né? A grandeza esperada. E bom, agora calculando a temperatura do criptônio, nós vamos ter também a partir da equação 3 que a pressão do criptônio vezes seu volume é igual a massa do criptônio sobre a sua massa molar vezes R vezes a temperatura, que é o que nós queremos. E bom, isolando a temperatura, a gente passa esses dois aqui para lá, dividindo,
certo? E esse aqui a gente passa multiplicando, chegando nessa equação. E bom, vale destacar que como ele quer uma pressão igual à do argônio, a gente substitui a pressão do criptônio pela pressão do argônio aqui, né? Ficando somente com a incógnita da temperatura. E substituindo os valores, também tomando cuidado com as grandezas, nós temos aqui litro corta com litro, ATM com ATM, mol com mol e grama com grama. Fazendo esses cálculos aqui, nós chegamos na resposta final, que a temperatura do criptônio atingida para que ele tenha a mesma pressão que o argônio é de 615,3 Kelvin. O outro desenvolvimento, nós temos aquela relação, né, que a pressão do argônio é igual à pressão do criptônio. Então, usando a equação 3 e isolando elas, nós chegamos nessas duas igualdades aqui, né? A pressão do argônio é essa igualdade, a pressão do criptônio é essa igualdade aqui. E note que também nos dados, as massas do criptônio e do argônio são iguais e os volumes também. Então, substituindo as equações das pressões que a gente achou nessa igualdade, nós temos essa relação. E como a massa do argônio é igual à massa do criptônio, nós podemos cortar aqui o volume também e a constante R também. E a gente chega na relação que a temperatura do argônio sobre a sua massa molar é igual à temperatura do criptônio sobre a sua massa molar. Isolando a temperatura do criptônio, nós temos a seguinte relação. E substituindo os valores, tomando cuidado também com as igualdades, né? Já cortei aqui grama com grama e mol com mol, restando apenas Kelvin. E fazendo os cálculos, a gente chega no mesmo resultado de antes. Muito obrigado, esse foi o vídeo.